Olá, boa noite. Mais uma terça-feira, hoje 25 de outubro de 2022. Boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter um estudo que com certeza irá fazer a diferença na nossa vida. Porque o Evangelho de Jesus, ele tem esse propósito de nos ajudar no sentido de nos melhorar. E quem vai falar para nós é o Zé Carlos, e ele já chegou. Então vamos lá. Isso. Tá faltando uns minutinhos para a gente começar. Isso. Boa noite, Noemi. Boa noite, Zé Carlos. Que Tudo bom, bem? né? Graças a Deus nós estamos aqui com Isso. essa proposta, né? Esse assunto desta noite, não se pode servir a dois senhores, é algo que eu tenho um pouco de dificuldade de compreender. Então hoje vai ser a minha oportunidade, né? Que ótimo. Pois José Carlos, nós vamos fazer a prece e depois, ou você quer falar no final sobre o seu projeto? A No questão de início ou assim, no deixa final? deixa no final a gente fala, né? Deixa Ah, pro final. gente, vocês precisam de ver que legal, hein? Que legal. Essa semana eu fiquei, sabe, chegou até mim algo muito bacana. Depois o Zé Carlos vai contar para vocês, né? Aí no final a gente dá os recadinhos, que eu tenho uns recadinhos aqui, e o Zé Carlos vai contar a novidade que ele contou para mim essa semana, né? Então vamos lá, né? Que Jesus, a espiritualidade amiga, nos abençoe e nos ajude nesse sentido de nos abrir, termos boa vontade de abrir a nossa mente e o nosso coração para o entendimento. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo. Que Jesus te ilumine, te proteja e te ajude nesse sentido de você ser um bom instrumento para nós aqui, trazer o conhecimento para nos auxiliar. Ok, obrigado aí, gratidão aí pelas palavras, né? O meu cordial boa noite a todos e a todas. Que eu rogo a Deus, a Jesus, os nossos amigos espirituais que possam me intuir e eu consiga, né, transmitir, né, com bastante objetividade, tranquilidade, esse texto evangélico, né, que realmente eu acho que vai mexer com todo mundo, né, porque é algo que está muito presente na vida da gente, que é a questão do apego, né? E nós precisamos trabalhar isso porque nós sabemos que as questões de apego elas estão justamente inseridas em duas pragas que nós temos que eliminar, que é o orgulho e o egoísmo, né? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então não se pode servir a dois senhores, né? Conforme foi colocado aí no título da palestra. Mas eu vou trazer aqui, né? Nós sabemos que Jesus escreveu muito através de parábolas, né? Escreveu, não, trouxe, né? Os apóstolos trouxeram para a gente, né, muitas das parábolas que Jesus colocou, né? E que, na maioria das vezes, né, aqueles que muitas vezes não buscam Jesus não conseguem entender, né? Então, eu vou tentar, né, da melhor maneira possível, tentar, dentro do tempo que a gente tem, a gente poder buscar, né, um melhor entendimento para essas parábolas, né?
e os versículos serão apresentados aí. A gente tem aqui alguns textos trazidos pelos aqueles espíritos de luz que ajudaram Kardec a codificar, né, a doutrina. Os versículos, né, de Mateus e Lucas, né, que abrilhantam aí esse capítulo, né, e obviamente, dentro daquilo que nos foi pedido, nós vamos apresentar todos eles e eu colocar alguma síntese, né, para que a gente possa dirimir aí as dúvidas que porventura aparecerem. Então, iniciando, Lucas traz para a gente, né, no capítulo 16, no seu versículo 13, o seguinte versículo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Né? Então, quem traz isso, quem falou, teve essa palavra, foi Jesus, né? E quem trouxe para a gente é Lucas, né? E nós sabemos que Jesus, ele não escreveu nada, né? Os apóstolos, né, é que trouxeram, né, que escreveram, né? Nós temos 4 apóstolos que trouxeram para a gente, né, relatando a fala de Jesus, né? Então, nós vamos entender quem que era Mamon, o que era Mamon, né? Mamon era um deus dos deuses adorados pelos sírios na antiguidade. Ele representava as riquezas. O sentido da palavra mamon se refere às coisas materiais, né, aos prazeres desequilibrados que afetam os nossos sentimentos espirituais. Ao proclamar que não se deve servir a Deus às riquezas, o mesmo se reporta ao problema do apego. Né? Foi o que eu disse, né, quando eu introduzi o assunto. Né? Então, a mamon aqui representa para a gente as coisas da matéria. As coisas materiais, aquelas que nós muitas vezes nos apegamos por demais e elas acabam afetando, né, os nossos sentimentos espirituais. Né? Nós sabemos que o apego, né, em todos os sentidos, né, não é somente nas questões materiais, mas em todo sentido, é ruim, né, para as coisas espirituais. Não é isso que nós devemos lutar contra, e é o que Jesus quis trazer para a gente, através dos vários versículos que os profetas trouxeram e os apóstolos trouxeram, né? E ele colocou através das parábolas. Né? Então a gente tem a primeira delas aí, né? A salvação dos ricos. Né? Quem traz para a gente é Mateus, no capítulo 19, no versículo 16 a 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu vos digo a verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, a princípio, quando a gente lê, né, esse versículo, a gente fica meio perdido, né? Como assim, né? Que seria isso, né? Então a gente busca aqui, né? Que, na verdade, não são os bens em si que se constituem a fonte de todos os males, mas o abuso do seu emprego. Né? Então, nós sabemos que não é proibido nós termos os bens. Agora, o emprego deles de forma mal empregado é que vai trazer o prejuízo para a gente. Né? Nós sabemos que tudo que nos chega até nós é um empréstimo que a gente tem. Então, nós precisamos, né, saber trabalhar isso, saber buscar, né, dentro daquilo que nos é dado, a condição, né, aquilo que muitas vezes nos passa além do necessário, é a gente poder, né, trabalhar com isso e, obviamente, fazer com que o outro também possa se satisfazer dessa condição. Né? O emprego desses bens, né, que muitas vezes nos são colocados, nos são emprestados, né, de forma a que a gente possa saber trabalhar, a saber conduzir as situações e poder beneficiar só nós, mas somos os outros, né, de uma forma bem tranquila. Né? Então, resguardar-se da avareza. Né? Então, a gente tem mais Lucas traz para a gente, no capítulo 12, versículo 13 a 21, né? Onde Jesus teve a seguinte fala. Né? Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que é de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher. Aqui está, disse, o que farei.
Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? E é o que acontece aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, como eu disse, quem traz isso para a gente é Lucas, né? No capítulo 12, no seu versículo 13 a 21. Então, nós entendemos que nós devemos fugir à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Né? Então, a gente acumular os bens, né? Simplesmente por termos e sem objetividade, né? Sem o propósito de nós podermos ajudar a outro, né? Não tem, ele perde totalmente o sentido. Né? Então, a gente tem que inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, né? A gente percebe que hoje quem tem, quanto mais tem, mais quer. Né? A busca é exatamente essa. Né? Quanto mais tem, mais quer. Evitam, né, a distribuição, mas querem acumular. Né? Então, pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio daqueles que lhe eram vizinhos. Então, a gente percebe que esses que são afeitos às questões da avareza, eles acabam ficando isolados. Né? Aqueles que são afinizados com esse tipo de situação ficam muito ligados a eles. Mas aqueles, muitas vezes, que precisam, acaba trazendo o quê? Carregando ódio, né? Trazendo situações conflituosas para essa criatura. Né? A vida do homem não consiste na abundância daquele que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Né? Então, Deus espera da gente que aquilo que nós tivermos, né, em termos, né, a gente pode até colocar em forma de talentos, né, aquilo que a gente tem de melhor, nós podermos, não coloca espargir, a gente poder espalhar, a gente poder semear, né? A gente poder fazer com que o outro também possa se beneficiar, né, daquilo que a gente tem, né? Nesse caso aí, de uma forma mais afortunada, mas não sabendo utilizar, não perde todo o sentido. Né? Então, Emmanuel traz isso para a gente no livro Via de Luz, no capítulo 52. É importante a gente verificar que não adianta, né, você ter fortuna, autoridade e inteligência, mas a questão espiritual ela está de lado. Né? Nós precisamos equilibrar essas situações. Então, se eu tenho algo, né, que eu possa beneficiar o outro, eu preciso fazer uso disso e, obviamente, né, fazer com que, conforme Emmanuel coloca, né, espargir essa situação, né, semear isso de forma a poder beneficiar outros. Aí a gente tem, né, ele traz no capítulo 16 ainda, né, Kardec traz para a gente no capítulo 16, Jesus na casa de Zaqueu. Né? Então, Zaqueu era um publicano, né? E nós sabemos que os publicanos eles eram odiados, né? Não só pelos hebreus, mas até pelos próprios romanos, né? A quem eles eram escravizados, né? E ele, como cobrador de impostos, né? Ele cobrava dos patriotas, né? E ajudava os romanos, que eram os senhores na época, né? Que escravizavam esse povo. Né? Então, ele era odiado, né? De todo enquanto é lado. Né? Então, tendo Jesus entrado em Jericó, né, Jericó que tem uma simbologia importantíssima, né, porque aquele povo que foi escravizado, né, durante aí 400 anos, quando do retorno, né, Jericó tinha uma importância fundamental, né, na vida deles. Né. Passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu ao sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali.
né? Então, esse capítulo dentro do Evangelho tem uma simbologia muito grande, né? Porque Zaqueu teve que se elevar espiritualmente, né, para poder chegar até Jesus, né? E, né, essa multidão representa todos nós, né? É nós buscarmos, né, esse entendimento, né, de podermos, dentro da nossa condição, dentro daquele do nosso propósito, nós podemos também poder nos chegar até Jesus, né? Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: e ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida, né? Então, pelo fato de ser um publicano, né, cobrador de impostos, ele era visto, né, com um olhar diferenciado, como um cidadão realmente de má vida, né? Porque ele cobrava dos próprios patriotas, né, aqueles que eram dos seus compatriotas, né, beneficiando os romanos. E isso, né, era, para eles, era algo desastroso, né? E como Jesus foi hospedar-se na casa deles, eles se espantaram com isso, né? Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Quem disse foi Jesus, e quem trouxe para a gente é Lucas, no seu capítulo 19, no versículo de 1 a 10. Tá? Então é interessante essa colocação, né? Porque as experiências de Zaqueu no tempo, a saturação de hábitos, né, exigiram mudança de sua existência de então, pelo atendimento exclusivo, né, das vantagens transitórias, ou seja, aquelas vantagens que ele tinha durante, né, aquela vida dele, da cobrança, né, de imposto, né, de subjugando o próprio povo, né, o fez despertar para uma nova vida, aos passos iniciais do âmbito mental, né, que era o que ele queria ver Jesus, né, ou seja, se transformar, mudar, né, já que Jesus, né, era um modelo e era um guia, e ele conseguiu entender isso, né. A diligência operacional, né, em atender a essa proposta, né, totalizaram a soma de fatores que favoreceram indubitavelmente o alcance feliz de seus ideais, né. A busca que ele tinha de buscar, né, ver Jesus foi quando, né, da mudança dele, né, da mudança de comportamento, né, da mudança de postura em relação à vida, né. Ele teve um outro olhar, despertou para um novo olhar. Por isso que Jesus diz que, ao entrar na casa, né, aquela casa teve a salvação, exatamente isso, né, porque ali houve uma transformação. E essa transformação que nós devemos fazer, devemos procurar, né? É nós mudarmos a nossa postura em relação às coisas do mundo, né? Às coisas da matéria. Né? Então, a história de Zaqueu aí é interessante em função disso. Né? Então, o episódio com Zaqueu e Jericó permanece como inesquecível exemplo de diligência, humildade, obediência e determinação para todos nós que ainda lutamos na superação das dificuldades alimentadas no tempo e no espaço. Né? Então, essa busca nossa, essa luta que nós temos no nosso dia a dia, de nós buscarmos, né, sermos humildes, sermos diligentes, sermos fraternos em relação ao outro, é que vai fazer com que a gente possa buscar em Zaqueu aquele exemplo de superação. Tá? Por seu exemplo, descortina-se cada qual a possibilidade de termos o Cristo efetivamente recebido no coração, em vibração de alegria e bem-estar. Né? Então, o Senhor Honório traz isso para a gente no Luz Imperecível. Né? E aí vocês percebem que Zaqueu, né, faz com que, né, no exemplo que ele fez, em buscar, em se transformar, é o que nós devemos fazer. É nós mudarmos as nossas posturas em relação às dificuldades que nos são apresentadas no nosso dia a dia. Quando nós conseguimos entender, quando nós conseguimos vislumbrar que existe luz, né, no fim do túnel, e na nossa mudança de postura, no nosso desapego nas questões materiais,
é sinal que nós, né, estamos e compreendemos, né, o episódio de Zaqueu, né, como exatamente um exemplo de humildade, principalmente. Né? Aí a gente tem, né, mais uma parábola, Jesus traz para a gente, né, nós temos aí mais uma parábola do homem rico, né, do mal rico. Né? Então havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas e caiu na mesa do rico. Mas ninguém nas dava e os cães lhe viam lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro no inferno. Né? Então é interessante essa parábola. Né? Quando se achava nos tormentos, isso o homem rico, né? Levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que me olhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. É interessante, né, essa colocação, porque a gente vai perceber que esse seio de Abraão é quando a gente tem, né, a consciência limpa do dever cumprido. O inferno, né, é a nossa consciência doída daquilo que a gente deixou de fazer. Porque, na verdade, né, o céu e o inferno não existe um lugar circunscrito. São estados, né, de consciência e que nós, mediante as nossas situações, né, que nós criamos, é que faz com que a gente possa, né, ter o nosso inferno ou o nosso céu. Né? Então, é exatamente isso que aconteceu com o rico e com Lázaro. Né? Então, o rico e o pobre Lázaro personificam a humanidade, sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade. Não é isso? Né? Aqui, quando nós estamos, principalmente quando nós estamos, somos aqueles que somos considerados sortudos, né? Muitas vezes com posses, né? E muitas vezes a gente não olha para o outro com olhar, né, de indulgência, benevolência, como Jesus fazia. Nós buscamos virar sempre o rosto, assim como o rico fez. Né? O rico gozou no mundo e sofreu no espaço. Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. Então, é exatamente isso. Né? Então, o rico, ele criou o inferno dele aqui. Né? E Lázaro, apesar de toda a situação, né, de desgaste, né, de sofrimento, né, ele foi o quê? Um cidadão resignado. Né? Ele em nenhum momento falou-se que ele ficou praguejando o fato dele estar, né, chagásico, né, sendo lambido, né, pelos cachorros, pelos cães. Né? E ele simplesmente queria um pouco daquilo que estava caindo da mesa do rico e com o qual ele simplesmente varria e não dava para ninguém. Né? O rico é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo, ou seja, aqueles que estão presos às vicissitudes do mundo, né, personificam essa figura do rico, que não vê mais do que o mundo e esse paraíso perdido entre os charcos da degradação moral que avilta as almas e os atira aos infernos e antes dos vícios. Né? Então nós sabemos que essa degradação moral a que nós estamos inseridos, né, que na verdade que nós temos duas asas, né? A asa do intelecto e da moral. Né? Então nós precisamos equilibrar as duas asas. Quando eu posso ter um intelecto, né, ou uma riqueza, mas eu tenho a moral muito baixa, isso não me leva a lugar nenhum. Né? Então são essas buscas, né, que nós devemos mudar, né? Nós devemos reconsiderar as nossas situações para que a gente possa realmente entender as lições, né, que Jesus vem trazendo para a gente. Né?
Quando nós conseguirmos equilibrar essas asas, e principalmente a asa da moral, da moralidade, é que nós estaremos espiritualizados e, obviamente, aí, né, podemos aí ascender esse paraíso, né, que anda perdido aí. Tá? Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena. Né? Então fica muito claro isso aí. Né? São os que sofrem com resignação, são os que desejam os bens da terra, porque buscam as coisas de Deus. Né? Então, quando nós buscarmos nos espiritualizarmos e deixarmos as coisas da matéria de lado, né, significa que, né, nós estamos, né, buscando ascender a Deus. Né? Não se revoltam porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes são reservadas por Deus. Né? Então, isso está no livro Parábolas, ensino de Jesus. Né? A gente entende que, né, quando nós confiamos, né, aqueles que creem na vida futura, né, quando nós plantamos, julgamos né, a semente do bem, obviamente nós estamos buscando, né, sempre buscar, né, plantar bem hoje para colher amanhã. Né? Então, aquilo que eu fizer hoje de bem, principalmente voltando para o meu próximo, com certeza, né, confio na vida futura e onde, obviamente, né, eu vou ter condições de poder, com a consciência tranquila, né, alçar aí situações de equilíbrio, de mais tranquilidade. Né? Então, a busca nossa vai ser sempre essa. Então, mais uma, né? A parábola dos talentos, até citei ela anteriormente. Né? Todos nós temos talentos. Né? Não importa qual seja, por menor que seja, mas nós podemos fazer com que esse talento ele possa ajudar o outro. Né? Então, vamos ver o que Jesus disse nessa parábola. O Senhor age como homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. No mercado da vida, observamos os talentos da providência divina fulgurando na expressão humana dentro das mais variadas expressões. Né? Foi o que eu disse. Né? Todos nós temos talentos, né, que podem gerar outros talentos. Tá? Então, aquilo que eu tenho de melhor, né, eu posso fazer com que ele, né, possa prosperar. Eu posso fazer com que esse talento possa ajudar o meu próximo. Né? E eu não posso escondê-lo de forma nenhuma. Há, porém, um talento de luz acessível a todos. Brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos. Aparece em toda parte. É o talento da oportunidade. Sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e cessante das horas. Né? Então, nós temos oportunidades várias. Né? As portas abrem para a gente a toda hora. Basta que a gente tenha olhos para ver. Basta que a gente busque. Né? Então, esse talento que me é apresentado, me é concedido, eu preciso fazer com que ele possa florescer. As oportunidades aparecem para que eu possa fazer com que ele realmente busque atender o outro. Né? Então, são essas condições que nos são apresentadas e muitas vezes a gente fecha os olhos, né, para essas situações. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência, de fortalecer com um sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado, de alinhavar uma frase amiga que ajude o mal a sentir-se menos duro e que auxilie o bom a revelar-se sempre melhor, de prestar um serviço insignificante ao vizinho, plantando o pomar sublime da gratidão e da amizade, de cultivar algum tanto anônimo de solo, onde o arvoredo de manhã fale sem palavras de nossas elevadas intenções. Né? Então, olha que bacana. Né? Então, se eu posso, pela manhã, né, dar um bom dia, né, dar um sorriso, dar um aperto de mão, por que eu não posso? Isso é um talento que eu tenho.
Não te custa nada, né, fazer isso, né? Então, são essas situações. Eu não posso, né, levantar de manhã, né, entre aspas, aí, né, com a avó atrás do toco, como diriam muitas vezes, né, e sair atropelando todo mundo. Né? Ou seja, né, a maledicência já amanhece de forma me comprometendo em relação ao restante. Porque se eu levanto, né, de bom humor, né, dou um bom dia para todo mundo, né, mesmo que eu não tenha a resposta, mas eu fiz a minha parte. Então, são essas situações, né, que vão fazer com que, né, aquele que muitas vezes possa estar mal, né, mas recebe com tanta vibração, né, vê aquela vibração no bom dia, no sorriso, no olhar do outro, e ele vai mudar. Então, é esse talento que você tem, que muitas vezes fica escondido. E você não consegue externar essas situações, né? E, obviamente, isso faz com que, né, a sua situação se complique. Então, são essas situações, né, essas condições que são apresentadas, são as oportunidades que nós temos diariamente, né, do amanhecer ao anoitecer, fazer com que esse talento possa buscar ajudar, né, a amenizar a situação, não só minha, como do outro. Então, Jesus, né, sabedor dessas condições, né, nos deu essa oportunidade. Né? Ele sempre foi aquele que olhou para o outro com olhar de indulgência e com de benevolência. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Ele não é o nosso modelo e guia, né? Então, se é o nosso modelo e guia, nós precisamos fazer exatamente aquilo que ele fez, né, com excelência. É onde nós podemos, né, fazer com que os nossos talentos, que muitas vezes estão, né, embutidos, não estão latentes, mas a gente acha que nós não temos oportunidade de fazer com que eles possam eclodir. Né? E as oportunidades estão aí. Então, nós temos ainda a utilidade providencial da fortuna. Né? Então, vamos ver, né? Conforme eu disse, não é proibido ninguém ter nada, né? Ter posses. Né? Nós precisamos saber como utilizá-las, como trabalhar com elas. Né? Em todos os ensinos de Jesus, não existe a condenação da riqueza, nem do rico por possuí-la. Nunca foi proibido. Né? Inclusive, dentro das leis morais, e todas elas estão gravadas na nossa consciência, né? Nós sabemos disso, né? Aí nós temos a lei da evolução, temos a lei do progresso, né? Então nós precisamos progredir para nós evoluirmos, né? E obviamente, né, a lei do trabalho vai fazer com que a gente possa obter bens, né? Então todas essas leis estão gravadas na nossa consciência, são leis o quê? Leis divinas, né? Que são irrevogáveis, nós temos que cumpri-las, né? O descumprimento delas é que vão fazer com que nós sejamos okay, alçados aí para a lei de causa e efeito, né? E teremos, obviamente, aí situações que vão, obviamente, fazer com que nós tenhamos, né, provas e expiações a cumprir. Né? E existe a exortação de que ela seja usada como instrumento de progresso para quem a possua. Se assim não fora, Deus estaria dando aos seus filhos um instrumento de perdição, o que é inimaginável. Né? Então, foi o que eu disse. Né? As leis morais que estão gravadas na nossa consciência são irrevogáveis. Né? Então, Deus nos deu essas leis para que nós possamos cumpri-las. Elas que vão fazer com que, quando nós as entendemos, que vão fazer com que a gente possa evoluir, nós possamos ascender ao Pai, porque através delas é que nós vamos nos espiritualizarmos. O que Jesus proclama é ser a riqueza uma das provas mais difíceis pelas facilidades que ela propicia ao desenvolvimento do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do poder, dificultando o desenvolvimento das qualidades nobres do ser espiritual. No início eu disse para vocês que nós temos duas pragas que nós precisamos eliminar. Né? Essa árvore, né, que é dada através das vicissitudes do mundo, ela é cheia aqui, né, de galhos. E dentre os galhos, né, nós temos aí o orgulho, o egoísmo, a vaidade e o poder. Então nós precisamos, né, quando a gente está
aquele, né, que proclama a riqueza, né, como uma situação que vai fazer com que ele possa cada vez mais buscar as questões do apego, é aí que está a prova dele. É uma das provas mais difíceis que ele tem, é vencer essas situações, né, de forma, né, que ele possa fazer com que essa riqueza, né, ele não se apegue a ela, mas ele possa fazer dela um caminho de poder aliviar não só a situação dele, como a do outro. Né? Não é proibido ter a riqueza, mas tem que saber trabalhar dela. Por isso que a prova é providencial que Jesus coloca para a gente. Nós temos a lei do trabalho, temos a lei do progresso e temos a lei da evolução. São 3 das leis, né, que vão fazer com que a gente possa, através delas, né, buscar o nosso crescimento espiritual. Quando nós entendemos, né, essas condições, obviamente nós estamos aí, né, prontos a vencermos aí essas vicissitudes, cortarmos essa árvore, né, das vicissitudes do mundo, né, e buscarmos uma árvore melhor ainda, que é a árvore da virtude. Né? E nós sabemos que essas virtudes nós não vamos comprar no supermercado, nós precisamos adquirir. Como que nós vamos adquirir? Vencendo essa dificuldade e passando por essas provas que nos são colocadas muitas vezes através da riqueza. Né? A desigualdade das riquezas é mais uma situação que o Mestre Jesus traz para a gente. Né? Então nós vamos ver aqui que a igualdade das riquezas ensina os espíritos superiores, né, não é possível no mundo em que vivemos, porque a isso se opõe a diversidade das faculdades, dos caracteres. Nós somos uma diversidade, cada um tem o seu momento de entendimento, a sua condição de buscar, né, o seu crescimento espiritual. Né? Cada um com o seu tempo, cada um tem o seu momento, né, a sua condição. Nós nascemos simples e ignorantes. À medida que nós conseguimos compreender aquilo que o Mestre nos traz, obviamente aí nós poderemos, né, buscar atender aquelas situações que nos são colocadas pelos espíritos superiores. Os homens não são criaturas iguais, acabei de dizer. Né? Há entre eles os que são mais previdentes, mais inteligentes e mais ativos. Logo, se a riqueza fosse repartida com igualdade entre todos, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Obviamente, né? Justamente porque nós não somos criaturas iguais. Né? Cada um tem um tempo, uma condição de poder entender isso ou aquilo. Né? Então, admitindo, porém, por hipótese, que essa repartição fosse possível, o equilíbrio não se rompesse, 2 consequências danosas para o progresso da humanidade seriam inevitáveis. Né? Então, essa diversidade que nós temos no mundo, né, cada um, né, com a sua inteligência, com a sua particularidade, né, com o seu momento de poder entender isso, né, uma situação ou outra, é que faz com que a gente possa buscar, né, através do entendimento das leis, a forma do nosso progresso espiritual. Com efeito, tendo cada um somente o suficiente para viver, tornar-se inviável a realização de todos os grandes trabalhos que requerem a alocação de recursos vultosos. Né? A gente sabe que o progresso, né, ele necessita, né, de valores. Né? E esses que muitas vezes possuem, sabendo trabalhar esses valores, vão fazer com que, aí, obviamente, né, o progresso através do trabalho, né, o progresso, né, e a evolução chegue, né, e que todos nós possamos aproveitar. Além disso, admitindo que a divisão da riqueza desse a cada um o necessário, não existiria mais aguilhão que impele os homens às descobertas e aos empreendimentos úteis. Né? Então, todos cairiam na ociosidade se não existisse, né, essa situação que muitas vezes, né, um tem um pouco mais, o outro tem um pouco menos. Mas sabendo trabalhar essas questões fazem com que o progresso, né, possa se apresentar. Se Deus a consente em certos pontos, é para que daí se expanda e ajude no progresso e bem-estar de todos. Então, se alguém tem aquilo que é um pouco mais, ele precisa fazer com que isso possa, né, se transformar em
situação de bem para o outro, né? É dar um conforto para o outro também. Nem somente querer amealhar para si próprio, né? Trazendo através do orgulho, né? Do apego, né? E do egoísmo, uma situação que pode ser um complicador para ele, né? Pode ser, não vai ser um complicador. Né? Então, provas da riqueza, capítulo 16. Né? Riqueza e pobreza nada mais são que provas pelas quais o Espírito necessita passar. Então, nós sabemos, né? Por que um nasce muito pobre, o outro nasce muito rico? Então, são provas, né? As quais o Espírito, né? Nós somos espíritos encarnados, nós precisamos passar por isso, né? Tendo em vista um objetivo mais alto, que é o seu progresso. Então, essas situações, muitas vezes, não são apresentadas para que a gente possa progredir. E eu, através da minha resignação, do meu entendimento, da minha compreensão dessas situações, né, é que fazem com que a gente possa ter esse entendimento. Eu não posso ficar lamentando e cair na ociosidade e não buscar, muitas vezes, né, através dessas situações, a minha evolução. Né? É isso que foi colocado, né? A gente já viu isso anteriormente. Deus concede, pois, a uns a prova da riqueza e a outros para experimentá-los de modos diferentes. Aliás, essas provas são com frequência escolhidas pelos próprios espíritos que, no entanto, nelas geralmente sucumbem. Então, quando nós traçamos o nosso plano reencarnatório, né, dependendo, né, daquilo que eu criei no pretérito, né, nós temos a divina providência que nos concede a reencarnação, né? E lá no plano espiritual, quando do meu projeto, eu coloco, né? Não, dessa vez eu tenho que vir como pobre, porque eu falei da outra vez, ou eu tenho que vir como rico, né? Porque eu também falei da outra vez. E aqui eu vou ter que trabalhar essas questões, né? Quando a doutrina nos dá essa condição de nós podemos ter essa compreensão. E quando nós temos essa compreensão, a gente entende. Né? Por isso que é colocada a questão da resignação. Eu não posso ficar lamentando. Eu preciso através de se eu sou resignado, eu consigo entender e eu vou buscar melhorar. É buscar usar as leis divinas, sabendo a compreensão da lei do trabalho, da evolução. Então, estou citando apenas 3, né? Para poder endossar o nosso estudo hoje, né? Mas quando nós temos essa compreensão, mostra que eu preciso, né, evoluir, eu preciso trabalhar, eu preciso progredir. Eu não posso ficar na ociosidade lamentando, né, situações que eu mesmo criei no pretérito. E agora eclodiu de uma forma, né, porque eu escolhi, né, e vou vivenciar essas situações e preciso vencê-las agora. Né? E eu não posso perder essa encarnação agora em função, né, de lamúrias, né, de lamentações que muitas vezes não vão levar a nada. Né? Tanto uma quanto outra são, portanto, provas muito difíceis. Porque se na pobreza o espírito pode ser tentado à revolta e à blasfêmia contra o Criador, na riqueza expõe-se a ele ao abuso dos bens que Deus lhe empresta, deturpando-lhes augustos objetivos. Olha bem que interessante. Né? Então, na prova da pobreza, né, eu não posso ficar revoltado e blasfemando, mas muitas vezes é o que acontece. Quando algo nos foge do controle, né, a gente esquece de Deus, a gente esquece de Jesus, a gente blasfema para tudo quanto é lado. Não é verdade? Né? E quando eu tenho algo, né, que está por demais, me dando o supérfluo, né, por demais, muitas vezes a gente esquece de olhar para trás, né, de olhar para o lado, né, ou até mesmo olhar para frente, olhar para o outro. Então, foge dos objetivos os quais me foi emprestado esses bens, né, para que eu possa saber trabalhar e, obviamente, ajudar os outros. Né? A verdadeira propriedade é mais uma lição que o mestre nos traz. Né? Então, quem traz isso para a gente, né, é um dos espíritos que ajudou Kardec a codificar, né, Pascal, né, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que é que eu vou levar deste mundo? Né? Somente aquilo que eu fiz de bem. Aquilo que eu amealhei como os bens materiais
não passa do túmulo de jeito nenhum. Então não adianta, né? E eu querer mais, 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 porque eu não vou levar, né? O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então o que ele possui? Nada que se destine ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Olha que interessante, né? Só vou levar, né, aquilo e eu que incorporei ao meu espírito. Inteligência, conhecimento e qualidade moral. Eis o que ele traz e leva consigo, que ninguém tem o poder de tirar, e que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste, né? Então, aquilo que eu angariei para o espírito, eu vou levar comigo e vou usufruir disso lá do outro lado. Aqui, né, eu angariei bens materiais muito, né, por demais, de nada vai servir, porque do túmulo não vai passar. Somente o que vai acontecer, né? Situações de conflito para aqueles que ficam, e é geralmente o que a gente percebe. O mau uso, né, vai trazer tragédias e mais tragédias, que na verdade, né, aqueles que ficam, muitas vezes também inseridos no mesmo contexto de orgulho, de apego, não vão saber dividir. Vão degladiar entre si para fazer as divisões. Então, é não saber utilizar aquilo que, né, nos é concedido. Nós sabemos que até o nosso corpo material nos é emprestado, para nós sabermos utilizar, e muitas vezes a gente não sabe. Nós usamos mal o nosso corpo físico, que nos é emprestado, né? O nosso espírito precisou desse corpo material, né, para vivenciar situações de provas e expiações que nos são colocadas no mundo. E nós não sabemos utilizá-lo bem, né? Nós maltratamos o nosso corpo. É a mesma situação. Nos é emprestado, né, para que a gente possa trabalhar, fazer com que o nosso espírito evolua, progrida, né, para a gente poder angariar aí, né, inteligência, conhecimento e qualidade moral. O espírito precisa do corpo físico para fazer isso, né, da matéria. O emprego da riqueza, né? Então, ainda no Evangelho, né, Chever nos traz para a gente, lá nas instruções dos Espíritos, né? Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurar nessas palavras, o Espírito Superior nos traz isso. Procurar nessas palavras, amai-vos uns aos outros. Quem mais falou isso? É Jesus. É a lei maior, né? Nós temos todas as 10 leis morais e a última delas, angariando todas elas, né, que é a lei, né, amai-vos uns aos outros. A solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é da caridade. Ou seja, né, amai-vos uns aos outros, né, e a lei maior que é a caridade. É a essência de tudo isso, a caridade, né, que é a maior das virtudes. Aí quando eu disse que as virtudes, nós não compramos no supermercado, né? O que nós temos que fazer? Adquirir. É trabalhar, né, da prática no bem, né, é que nós vamos poder angariar essa virtude maior que é a caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência doirada. Não é eu pegar aquilo que eu tenho de supérfluo e doar para o outro. É poder fazer com que o outro se beneficie de uma forma sem que eu tenha, né, que ficar, né, pensando somente na liberação de bens. Não, é aquilo que eu vou expandir de dentro para fora. É fazer com que o meu coração abra e possa abraçar, abrigar o outro, né? Mas a caridade plena de amor que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Então, quando eu busco fazer essa caridade, né, de mão aberta, né, procurando não ferir o outro, não fazer com que o outro se sinta humilhado quando eu faço algo grandioso, e muitas vezes eu mostro para ele, né,
Isso não é caridade, né? Isso é eu querer me mostrar, né? É eu querer fazer com que o outro se sinta inferior àquilo que, né, ele realmente é. Nós somos todos iguais. Infelizmente, ele está numa situação de um pouco pior, né, de precariedade, mas que ele precisa do meu olhar caridoso, né, para com ele. Desprendimento dos bens terrenos é mais uma situação, né, que vai fazer com que a gente possa buscar entender, né, o que Jesus quis trazer para a gente naquele primeiro versículo, né, que Lucas trouxe para a gente. Aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Nós teremos que prestar conta daquilo que nos é concedido. Ninguém vai ficar sem prestar conta, né? Todos nós teríamos, né, que prestar conta daquilo que nos é emprestado. Inclusive o mau uso do nosso corpo. Então, nos foi confiado para que a gente possa, né? O exemplo mais simples é o do nosso corpo material. Mas vários talentos nos foram concedidos e nós precisamos, né, saber, né, justificar o emprego deles, né, fazendo com que, né, eles possam, obviamente, atender outras situações. Não sejais depositários infiéis, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebeste como doação, mas como empréstimo. Está vendo? Então, é muito claro isso. Tudo nos é emprestado, nada é nosso. Porque do túmulo não passa, gente. Nós precisamos dessa compreensão, né? Tudo nos é emprestado. Porque nós precisamos fazer o bom uso disso aqui enquanto nós estamos aqui, na matéria. Porque lá no mundo espiritual nós não vamos levar nada, a não ser, né, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, né? Isso que a gente vai levar. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Então nós contraímos essa dívida nossa com Deus. Quando lá no nosso plano reencarnatório nós fizemos o nosso plano, obviamente, né, nós estamos buscando vencer as dificuldades que nós criamos no pretérito. Essa dívida, né, é que nós precisamos vencer, que nós precisamos buscar trabalhar isso aí. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes. Olha que interessante, né? Quem vai responder isso para a gente é São Luís. O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida. Eu disse a questões das heranças que muitas vezes a gente alia tantos bens que acaba deixando e cria aqui, conflitos entre o próprio grupo familiar, né? Então, olha bem, o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruína e fortunas solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus retirará quando julgar conveniente. Então, vocês veem, né, que é muito claro a gente esse entendimento. Quantas fortunas, né, sociedades aí enormes, né, fortunas incalculáveis que de repente ruinam, né, desabam e a gente fica vendo, né, que as situações das famílias desagradam, acabam, né, ruindo totalmente em função de quê? Das questões do egoísmo, do orgulho, né, de não saber utilizar aquilo que lhes é concedido, né, que é apenas o que? Um empréstimo, é saber trabalhar conforme Cristo colocou, né?
não, né, não fazendo desses bens algo que possam agredir, né, a sua oportunidade de poder fazer o bem para o outro. Então, são essas questões, né, que Jesus coloca e nós precisamos ter um entendimento dessas situações claras, né? Jesus colocou através de parábolas. Nós precisamos ter esse entendimento de que nós temos que realmente buscar entender aquilo que o mestre colocou de forma clara, né, para que a gente possa buscar o nosso melhoramento, né, buscar aí a nossa evolução. E fechando, né, Emmanuel traz para a gente lá no Fonte Viva, no capítulo 75, ele chama administração. Tá? Emmanuel diz o seguinte: cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Tá? Então, todos nós temos, né, nos é concedido recursos, né, são os talentos que nos são dados para que a gente possa, né, trabalhar, né, dentro daquilo que nós temos condições. A fortuna e a autoridade não são valores únicos que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. Eu disse, nós precisamos, né, também nos é emprestado, nós precisamos saber trabalhar, né, com o nosso corpo, cuidar desse templo que nos é emprestado. Né? A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. Então, Emmanuel, né, sempre pontual nas suas colocações, né, traz essas considerações para que a gente possa buscar realmente, né, nas questões que nos são concedidas, né, que nos são apresentadas, né, os talentos que nos são oportunizados, né, que nós possamos trabalhar de uma forma tranquila, né, buscando sempre no nosso modelo e guia, que é Jesus, a nossa forma de podermos realmente crescermos espiritualmente. Né? Que o grande ganho que nós teremos quando nós sabemos trabalhar essas questões que nos são oportunizadas, né? Quando nós somos resignados, somos benevolentes, né? Quando nós soubermos aplicar o BIP de Jesus, né, é que nós teremos condições de realmente podermos cumprir, né, e buscarmos deixar as questões do apego, que é algo ligado ao orgulho e ao egoísmo, de lado, sabendo que essas questões que nos prendem às vicissitudes do mundo só vão fazer com que a gente atrase a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Tá? Então, eu fico por aqui, né? Agradeço aí, né, Noemi, mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, né? Espero, né, ter esclarecido aí dentro daquilo que eu entendi, né, dentro dessa lição, é aquele que faz com que a gente possa buscar aí a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Né? Jesus abençoe a todos, né, e possa nos iluminar. Sempre, né? Pois é, Zé Carlos. Essa questão do apego, né? É algo assim bem desafiador, né? Porque é a nossa materialidade. A É gente, verdade. A gente é muito preso às questões materiais. Né? Enquanto nós não sairmos, né, dessas questões do apego, né, preso a essas vicissitudes do mundo, né, nós ainda vamos voltar aqui várias e várias vezes, né, para buscar esse entendimento. Né? pois é. Mas aí, então fala com o pessoal aí o trabalho que você Ah, desenvolve no sentido daquele livrinho maravilhoso para nos ajudar a nos libertar. Conta para o pessoal aí. na verdade, é porque eu disse, até eu coloquei lá na introdução do livro, né, que quando eu saí de madrugada para poder dar aula toda manhã, e tinha um grupo de pessoas que eu ia com ele, o mesmo grupinho, todo dia. Eu pegava 2 ônibus, né, aí todo dia, bom dia para lá, bom dia para cá.
E quando eu aposentei, eu falei, puxa vida, né? Eu vou ficar sem ver aquele pessoal, né? Porque a gente, obviamente, cada um para um lado, né? Eu não peguei, não fiz mais aquele trajeto igual eu fazia. E, e eu pensei em toda pela manhã ficar, fazia umas mensagens, né? E mandava para o pessoal, né? E depois de um tempo, eu dando aula lá no módulo lá do Sheila, teve uma das alunas que passou essas mensagens para um grupo chamado Amor Fraterno, né, que eles têm várias situações, vários grupos que atendem todas as situações possíveis. E eles me pediram se eu podia passar o arquivo para que eles fizessem um livretozinho que pudesse ser um livrinho de autoajuda. Né? Sem problema nenhum, passei o arquivo para eles e foi criado um livretozinho, um livrinho de mensagem, né, um e-book, né, que é de livre reprodução, né, que eu passei. Né? Aí depois você pode até colocar lá no site lá da fraternidade, né? Que são 30 mensagens, né, uma para cada, você pode escolher, né, para que ajuda, né, de forma positiva, né, você poder não levantar, conforme eu disse, né, durante o estudo, com a voz tradutor, né, uma forma de poder fazer com que as pessoas possam, pela manhã, se sentir bem, né, ter um bom dia um pouco diferente, né, muitas vezes de uma pessoa desconhecida igual a mim, né, mas que de forma positiva, né, fazendo que você possa ter realmente um bom dia, né? Então foi isso que eu busquei fazer, né? E aí, né, todo dia eu faço e essas coisas, escolher dentre as que eu mandei, aquelas que eles acharam mais bonitas e criaram esse livretozinho, né, que é um e-book que é de livre reprodução, né, e fica à disposição de todos aí, né, se quiserem, né, compartilhar, né, não tem problema nenhum, fica à vontade. Era isso. Eu não Ai, agradeço aí gente, a oportunidade. é muito legal, sabe? Porque é o seguinte, lá ele tem no início tem um calendário, aí você clica no número que você quiser, aí vai direto lá na mensagem. É muito que você pode falar assim, deixa eu ver aqui hoje. E tá. Não, deixa eu ver o número aqui. O número da sorte é esse. Dá para a gente ir brincando, né? E alegrando os nossos dias, né? Isso é muito bom. Então vou arranjar um jeito de colocar o link lá no da fraternidade para as pessoas quem desejar buscar. Pode, fica à vontade. Pois é. Nossa, muito obrigada. É, recadinho aqui, gente. A entrada da fraternidade, ela foi alterada para a rua lateral. Então tem as faixas indicativas. Outra coisa, nós temos também aí um grupo de estudo às quartas-feiras. Então você manda mensagem, que aí eles vão mandar o link do WhatsApp. É um grupo de WhatsApp aonde que tem os estudos todas as quartas-feiras. Outra coisa, nós temos também o estudo diário do livro Mediunidade e Sintonia de Emmanuel no canal do YouTube da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Então, todo mundo trabalhando para que a gente possa transformar a nossa mentalidade, né, e buscar esse ensinamento do nosso Mestre Jesus. Então, agora nós vamos pedir o Zé Carlos para fazer a prece final para nós, e assim a gente vai encerrando e desejando uma excelente noite, e que nessas vibrações dessa prece aí possa chegar a todos os corações que neste momento está precisando um alívio, um consolo para poder prosseguir à frente. Então, José Carlos, faz a prece e assim a gente vai encerrar, assim que terminar a prece. Ok. Então vamos agradecer a Deus, Jesus, aos mentores da Fraternidade Jesus Amigo, que possam nos abençoar, nos iluminar, que possamos ter uma noite das mais tranquilas,
e que as lições que nos foram apresentadas no dia de hoje, elas possam realmente buscar o nosso íntimo e que através delas nós consigamos vencer as dificuldades que nos são apresentadas no nosso dia a dia e assim buscarmos a nossa evolução espiritual, sempre buscando trazer aquelas situações de conflito de uma forma tranquila, sabendo que nada acontece por acaso e que as benesses das preces que são apresentadas aqui no dia nesse horário possam atingir todos aqueles companheiros, aqueles que não puderam estar presentes conosco, mas de uma forma geral, todos aqueles que buscam no Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, a forma de agir, a forma de podermos sempre evoluirmos. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Assim seja. Até semana que vem. Um abraço, até o mês que vem, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.